Cruzeiro e Atlético venceram e nesse momento os 3 pontos valem muito mais do que um jogo bonito. Roda a vinheta. Olá, eu sou Leandro Cabido, jornalista e comentarista esportivo, e já convido vocês a deixarem o seu like, a se inscreverem no canal e, é claro, ativarem o sininho de notificações. E Cruzeiro e Atlético conseguiram triunfos importantes no Campeonato Brasileiro da Série A e Série B. Eu vou começar falando pelo Atlético, o Atlético que venceu o Red Bull Bragantino por 2-1, um jogo complicado, um jogo difícil, e a gente já esperava que o jogo fosse bastante desafiador em razão do potencial do time do Red Bull Bragantino. Para quem não se lembra, o Red Bull Bragantino fez uma excepcional Série B e no Campeonato Paulista conseguiu ir bem adiante na competição. E mais do que isso, tem um investimento pesado da empresa de bebidas energéticas e isso faz com que a equipe ganhe uma outra projeção do que aquelas que normalmente sobem para a segunda divisão. O Atlético começou vencendo o jogo no primeiro tempo com uma bola parada. Mais uma vez o Atlético usando desse artifício, o Hever fez gol de cabeça e no segundo tempo a equipe do Red Bull conseguiu empatar e aí trouxe as suas linhas para o seu campo de defesa para apostar num contra-ataque. O Atlético, mais uma vez, jogando com uma pressão alta muito grande. O Sampaoli optou por um esquema tático de 3 zagueiros. Isso atrapalhou um pouco o dinamismo da equipe, mas eu acho que mais do que isso, o Atlético teve sim alguns problemas físicos ao longo da partida. O time caiu bastante de rendimento e teve que buscar praticamente na raça o gol da vitória, o gol marcado pelo venezuelano Savarino. O Atlético tem 18 pontos, é o atual vice-líder do Campeonato Brasileiro e se aproveitou principalmente dos tropeços do São Paulo e do Flamengo. O São Paulo empatou no clássico Sansão, 2-2. Aliás, o Thiago Volpi não deu para entender, o que ele fez naquela barreira com o Marinho, mas enfim, empatou o São Paulo e o time do Flamengo perdeu para o Ceará em Fortaleza. E a gente sabe que isso vai ser uma dinâmica no campeonato. O Atlético ele consegue, por exemplo, desempenhar grandes papéis dentro dos seus domínios, dentro do Mineirão, mas fora tem as suas dificuldades, tanto que perdeu para o Santos na última semana. Então é um time que ainda está em formação, apesar de ser o mais intenso do Campeonato Brasileiro. Isso traz um alento muito legal para a torcida pode ter esperanças sim com o Atlético, porque os adversários também terão grandes problemas. E a gente viu isso acontecendo nesse fim de semana do Atlético saltando na tabela de classificação, assumindo o segundo posto. Então, pensar mais no que vai fazer ao longo da semana, é uma semana inteira de trabalhos, enquanto outras equipes terão desafios importantes na Copa Libertadores. O Atlético tem desaproveitado esse calendário porque o ritmo das outras equipes será tão intenso quanto o dele, mas ele só tem o Campeonato Brasileiro para disputar. Então será assim uma grande vantagem para o Atlético ao longo do campeonato. E o Cruzeiro na Série B conseguiu uma ótima vitória, venceu o próprio Vitória por 1-0, gol marcado pelo Regis no segundo tempo, após uma bela enfiada do Felipe Machado, que encontrou o Arthur Kaique, que cruzou na medida para o jogador do Cruzeiro. Foi a estreia do Ney Franco. O Ney Franco colocou esse time num 4-2-3-1 e no segundo tempo variou para um 4-1-4-1, colocando o Regis em campo. Aliás, eu já falei isso aqui, apesar do Regis não ser nenhum primor técnico, ele é o cara que dá a dinâmica para esse meio campo, ele não pode ficar fora e o Ney Franco parece que entendeu isso. Outro jogador que teve seu destaque foi o Jean, voltando após vários problemas, inclusive de saúde, jogando no meio campo como volante, deu uma outra versatilidade para essa equipe do Cruzeiro. O Cruzeiro, inclusive, fazendo uma marcação alta, atrapalhando a saída de bola do time do Vitória, e o resultado aconteceu. E mais do que a vitória, como eu falei na introdução do vídeo, a postura do Cruzeiro é que foi fundamental. A postura de vencer uma partida é que estava faltando a esse time celeste. E com o Ney Franco isso aconteceu. Com o Henderson não. Então a troca neste primeiro momento foi acertada pela diretoria. Vamos ver ao longo das
das rodadas como o Cruzeiro vai se comportar, mas já deu para ver uma nítida evolução, pelo menos do ponto de vista estrutural, tático e também da postura. O Cruzeiro variou a tática durante o jogo, que a gente raramente via com o Anderson Moreira, e isso fez com que o Vitória ficasse acuado. Aliás, o Cruzeiro ele precisava dessa vitória a qualquer custo, agora está com 8 pontos, está na 13ª posição, está a 8 da primeira equipe que abre o G4. Então os 3 pontos foram fundamentais. Você precisa vencer no Campeonato Brasileiro da Série B. A gente, os torcedores, a imprensa, não espera que o Cruzeiro jogue um nível de futebol, por exemplo, que a gente estava acostumado a ver na Série A. Porém, o time precisa se colocar um pouco mais dentro do campeonato, se impor no campeonato, porque a gente sabe que o Cruzeiro tem um time superior em relação à maioria dos candidatos, então tem sim que se impor, tem sim que jogar um futebol mais adequado. E isso nem sempre é um jogo bonito, mas um jogo efetivo. O Cruzeiro vai se desenvolvendo, vai ter uma semana de trabalho e aí a gente espera um bom resultado no fim de semana, assim como também esperamos do Atlético. Então é isso. Fala Cabido sempre às segundas e às quintas às 11 da manhã. Até a próxima.